Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Rafael Rick e eu estou aqui traduzindo e analisando com vocês a obra do William Russo, Composing Music. Agora nos encontramos no capítulo 8, o capítulo que é dedicado a procedimentos de acompanhamento. Vejamos o capítulo. Então vamos lá. O primeiro subtítulo descreve o seguinte: formas do um-pá. O que é o um-pá? Um-pá é uma figuração básica de acompanhamento nomeado em homenagem a um estilo de banda marcial no qual a tuba toca o um e a corneta toca o pá, quase como uma pergunta e resposta, certo? Vejamos aqui no exemplo A. Então, por hora, você deve ver isso como uma partitura de piano, na mão esquerda sendo somente o um, a fundamental do acorde, e o pá sendo a terça e a quinta, certo? O exercício 1 já diz o seguinte: escreva o acompanhamento de um pá para os acordes abaixo. Então temos aqui um mi menor, um ré menor, outro mi menor e um fá, só 4 compassos. Depois ele descreve o seguinte: outra forma de um pá é a seguinte: é o um pá pá. Como a gente pode ver aqui no exemplo B. Temos o um e depois o pá pá. Um compasso 3/4, logicamente. Aí podemos passar para o exercício 2. Número 1. Compõe um pequeno tema apropriado para o acompanhamento a seguir. A forma ABAC é uma possibilidade. Número 2. Certifique-se de que a melodia está acima do alcance do acompanhamento. Tanto a melodia quanto o acompanhamento devem ter o seu próprio espaço, sua zona de conforto. Número 3. Use apenas notas do acorde e notas auxiliares. Rotule-as com NA no brasileiro, sim. No inglês eles vão rotular com AT. As notas auxiliares não devem durar mais do que uma semínima. Número 4. Designe a melodia para algum instrumento de sopro ou corda disponíveis e o acompanhamento para a mão esquerda do piano. Número 5. Aplique as regras gerais aqui e em todos os exercícios. Depois ele diz: o um pá e um pá pá podem também ser tocados por instrumentos de sopro e de corda, vide o exemplo C, certo? E tem várias outras formas, algumas mostradas aqui, no exemplo D. Depois disso, ele vai passar para o subtítulo seguinte: acompanhamentos arpejados. Nos acompanhamentos arpejados, podemos ver isso daqui, ó. Os seguintes procedimentos de acompanhamento são arpejados, isto é, no estilo arpeggio do italiano. São feitos de notas do acorde soadas em sucessão. A forma mais comum de arpeggio conhecida é o Alberti Bass, nomeado em homenagem ao compositor do século XVIII que a tornou popular. Podemos ver aqui no exemplo E. Aí já vamos para o exercício 3. O padrão básico do Alberti Bass é fundamental. Quinta, terça e quinta de novo. Então, fundamental, quinta, terça e quinta. Como mostrado no exemplo E. Use esse padrão para compor um Alberti Bass para os acordes dados. Escreva na clave de Sol se desejar. Procedimentos de acompanhamentos não precisam ser limitados à clave de Fá. Ok? Aí podemos ver aqui o exemplo F. No exemplo F, o padrão usual do Alberti Bass não funciona muito bem. Ok? E aí o exemplo F mostrado. Então, quando as fundamentais dos acordes sucessivos estão mais do que uma segunda distantes, como no exemplo F, você pode conseguir um movimento sereno no A. De novo. Então, quando as fundamentais dos acordes sucessivos estão mais do que uma segunda distantes, como no exemplo F, você pode conseguir um movimento sereno no Alberti Bass, por redistribuir as notas dos acordes, para que as primeiras notas desses acordes sucessivos sejam as mesmas ou estejam uma segunda distante, como podemos aqui ver no exemplo G. Certo? Aqui vamos ver o exercício 4. Escreva um Alberti Bass para a melodia dada e redistribua se necessário. Número 2. No último compasso usa fundamental, quinta, terça e quinta, para dar um tom de conclusão à obra. E número 3. Aqui estão alguns outros padrões de arpédio. Acordes redistribuídos estão marcados por asterisco. Não, mas eu posso cortar o vídeo. É só quando eu começar a falar agora, você não pode ficar só um pouquinho quieto, eu passo ali atrás, tá? Que aí eu concluo o capítulo e eu paro o vídeo. Onde que aparece onde eu não posso ficar? Tudo isso aqui aparece. O sofá não aparece. Não. Não. Você Ok. vai comer? Isso aqui? Você vai querer comer? Sim, mas espera aí, tá? Não tira meu foco agora não, tá? Ok, exercício 4.
Então aqui no exemplo H podemos ver alguns outros padrões de acompanhamentos de arpédio. Então aqui abaixo, no exemplo H, podemos ver alguns outros padrões de arpédios. Acordes redistribuídos estão marcados por asterisco. Podemos então prosseguir para o exercício 5. O número 1 do exercício 5 diz: escreva um acompanhamento arpejado derivado dos acordes fornecidos. Use a redistribuição aqui também. O número 2, use apenas os padrões dados nos primeiros compassos. Ok? Passado o exercício 5 concluído, podemos ir para o exercício 6. Que diz o seguinte apenas: escreva um acompanhamento usando a redistribuição de acordo com as regras do exercício 5. Este é um pouco mais simples. É só você observar que tem 2 acordes por compasso e a maioria deles são menores. A última nota já está assinalada, ok? No exercício 7, número 1, diz o seguinte: compõe uma melodia para o acompanhamento mostrado. Número 2, use as rítmicas dadas para construir essa melodia. Número 3, use apenas notas do acorde ou de passagem e rotule as de passagem. Número 4. Se possível, use procedimentos transformacionais, especialmente aqueles baseados nas subfigurações. Ok? Passado o exercício 7, podemos partir para o próximo subitem desse capítulo: acompanhamento de acordes repetidos. O que é isso? Então, acompanhamentos de acordes repetidos são outra forma de excelente de acompanhamento, como a gente pode ver aqui no exemplo I. Ok? E do exemplo I podemos partir para o exercício 8, que é o seguinte: escreva um acompanhamento de acorde repetido para os seguintes acordes, como mostrado no exemplo I. Escreva para piano, na clave de Fá, somente para a mão esquerda. Um parágrafozinho abaixo do exercício 8 diz o seguinte: outras formas de acompanhamento de acorde repetidas estão mostradas no exemplo J. Então vamos ver aqui o exemplo J. Você pode ver que ele é bem complexo e tem a letra A, B, C, D e E. Analise todas elas. No exercício 9, a gente já vê o seguinte: construa uma progressão de acordes em Ré dórico para um grande tema em ABA, utilizando as regras básicas para progressões mistas. Consulte também as regras para a harmonização de grandes temas. Número 2 diz: compõe então um acompanhamento para essa projeção de acordes, usando um acompanhamento para ambos os As e um acompanhamento contrastante para os Bs. Os acompanhamentos para A e B devem ser escolhidos no exemplo J, certo? E número 3. Você irá ficar com um acompanhamento sem melodia, o que deve te ajudar a ver como acompanhamentos e harmonias contribuem para estruturar e a forma também. Ok? Esse capítulo foi dedicado aos acompanhamentos e agora vamos chegar às conclusões do capítulo. O que diz o William Russo aqui? Diz o seguinte: um procedimento interessante de acompanhamento é a nota reiterada, como mostrado no exemplo K. Esse tipo de padrão pode se modificar para adequar cada acorde como em A ou resistir a eles como em B. Esse processo foi demonstrado na discussão do ostinato, que foi o nosso capítulo 7. Então aqui podemos ver o exemplo K que ele acabou de descrever. E um último parágrafozinho que ele descreve o seguinte: existem ainda 2 pontos que gostaria de citar sobre acompanhamentos e harmonias. Primeiro, algumas vezes o acompanhamento e melodia são baseados em uma célula ou uma escala, ao invés de um acorde. Ele diz para ver os exemplos da página 7, 9 e 80. E em segundo lugar, algumas vezes os acompanhamentos são feitos apenas de um acorde, um tópico que será abordado no capítulo 9, que será o nosso próximo capítulo, capítulo 9 focado em harmonia, ok? Então muito obrigado e nos vemos brevemente no próximo vídeo. Tchau, tchau!